Oi, pra ti que é novo no canal, eu sou a Adri Toigo, professora de Educação Física, doutora em Biomecânica pela Universidade de Burgos, na Espanha, e hoje eu vim aqui para te dissecar mais um artigo vencedor da batalha de artigos que acontece lá no Instagram. Nessa batalha, a gente te sugere 2 temas e o tema mais votado vem para cá para ser explicado por meio de um diagrama V. Mas se tu ainda não é inscrito nesse canal, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e... Produção! Roda a vinheta! E o artigo vencedor dessa batalha, com 71% dos votos, foi o artigo publicado pelo professor Roberto Simão e seus colaboradores em 2011, intitulado The Influence of Strength, Flexibility and Simultaneous Training on Flexibility and Strain Gains. Esse artigo foi publicado no Journal of Strength and Conditional Research, volume 25, número 5, páginas 1333 a 1338. E aí, minha bruxinha, vamos explicar esse artigo para esse pessoal por um diagrama V? A questão foco dos autores foi identificar quais eram os ganhos de força e flexibilidade quando se treina só força, só flexibilidade, força combinada com flexibilidade e um grupo controle, que não treinou nada. A visão de mundo sobre esse assunto é que, de acordo com o American College, a aptidão física está relacionada à saúde por meio da composição corporal, do condicionamento aeróbico, força, resistência muscular localizada e flexibilidade. Então, força e flexibilidade fazem parte dos componentes relacionados à saúde. Estudos anteriores têm demonstrado diferentes comportamentos para diferentes articulações e movimentos antes e depois de um período de treinamento, sugerindo que o treinamento de força aumenta a flexibilidade em mulheres idosas. Então, esses resultados já foram demonstrados por outros pesquisadores, que eu estou te deixando o nome aí na tela. E que fatores são esses que podem interferir na flexibilidade e aumentar a amplitude de movimento, que daqui para frente eu vou chamar só de ADM? Bom, grau de condicionamento físico, idade, e a gente sabe que quanto mais a idade vai avançando, mais perda de flexibilidade o indivíduo vai tendo, a menos que ele mantenha um treinamento de flexibilidade. E isso está relacionado com a especificidade do treinamento e com algumas variáveis prescritivas, como a ordem dos exercícios, o número de exercícios, número de séries, número de repetições, intervalos entre as séries, entre os exercícios e entre os treinos, e propriamente o sistema de treinamento. As palavras-chave que balizam esse estudo, ou os conceitos, são treinamento de força, flexibilidade, amplitude de movimento e performance. E agora eu vou te explicar qual é a sequência de passos utilizada pelos autores para tentar responder esta questão foco. Os autores selecionaram 80 mulheres sedentárias por no mínimo 12 meses, divididas em 4 grupos. O grupo ST, que somente treinou força, o grupo Flex, que treinou somente flexibilidade, o grupo ST mais Flex, que treinou força e flexibilidade, e um grupo controle, que não treinou absolutamente nada. Para a gente entender um pouco a característica dessa amostra, essa tabela mostra que nos 4 grupos, os valores para todas essas medidas foram muito parecidos. Então, idade, em torno de 34 anos, altura em torno de 165 centímetros, 163 centímetros, massa corporal em torno de 62, 63 quilos, percentual de gordura não maior do que 19,8, índice de massa corporal em torno de 21, 22 kg por metro quadrado e resultados muito próximos tanto no teste de 10 RM para leg press como para supino, além de dados muito semelhantes em torno de 30, 32 centímetros para flexibilidade. O que aconteceu antes do treinamento? Foram 2 semanas, então 6 sessões de familiarização com os exercícios, 2 sessões de familiarização com o teste de 10 repetições máximas antes do teste e reteste propriamente dito, um pré-teste de 10 RM e um pré-teste de flexibilidade 48 e 72 horas após o último teste de 10 RM. Ou seja, para fazer o teste de flexibilidade tinha que dar um tempo de intervalo
entre o teste de 10 RM e o teste de flexibilidade. Depois, foi instaurado o período de 16 semanas de treinamento e, finalmente, após o treinamento, foram feitos pós-testes de força, nesse mesmo protocolo de 10 RM e de flexibilidade. Vou te explicar agora o teste de força. Consistiu de um teste de 10 RM, descrito por Simão e colaboradores em 2005. Depois, 6 sessões de familiarização com o teste de 10 RM, com 48 e 72 horas entre as sessões, ou seja, foram realizados 2 testes para confirmar a carga, e aí os testes foram realizados em dias não consecutivos no supino reto e no leg press, ou seja, os autores não conduziram os testes nos diferentes exercícios no mesmo dia, para evitar efeito de fadiga. A carga mais alta atingida foi considerada a de 10 RM. Não foram autorizados outros exercícios nas 48 horas entre os testes, e os intervalos entre as tentativas em cada teste foram de 5 minutos. Após 16 semanas, então no pós-teste, o mesmo protocolo foi aplicado e os autores tomaram o cuidado de realizar esses testes sempre no turno da manhã, para não dar viés de horário. O teste de flexibilidade foi o teste de sentar e alcançar, também conduzido antes e após as 16 semanas de treinamento e, como eu já havia comentado antes, 48 e 72 horas após o último teste de 10 RM, tanto no pré como no pós-teste. Ele consistiu de um aquecimento de 4 exercícios de alongamento antes do teste para músculos envolvidos, constando de 2 séries de alongamento estático durante 10 segundos, com intervalo de outros 10 segundos, para isquiotibiais sentado, flexores de quadril, extensores de joelho e gastrocnêmios. O protocolo de treinamento de força consistiu de 3 vezes semanais em dias alternados, a gente já viu que foi por 16 semanas, totalizando 48 sessões, um aquecimento de 15 repetições a 50% da carga de treino, com 8 exercícios com 3 séries obedecendo periodização linear, sendo no primeiro mês 8 a 12 repetições máximas, no segundo 6 a 10, no terceiro 10 a 15 e, finalmente, no quarto mês, 8 a 12 repetições, com cargas reajustadas ao atingir mais do que o número máximo de repetições. Aqui estão os exercícios utilizados no programa de treinamento. Então, foi o supino reto, o leg press, a puxada pela frente, a cadeira extensora, o exercício de extensão de coluna lombar, a mesa flexora, o desenvolvimento e abdominais. O protocolo de treinamento de flexibilidade consistiu de alongamento estático até o ponto de leve desconforto, composto por 4 séries sustentando por 15 a 60 segundos, com progressão ao longo das sessões. Isso significa que começou com 15 segundos e progressivamente foi aumentando o tempo de sustentação na posição onde a praticante relatava esse desconforto, dando 15 segundos de intervalo entre as séries. E é importante ressaltar que a ordem foi, no grupo força e flexibilidade, sempre o treino de flexibilidade realizado antes do treinamento de força. As posturas utilizadas no treinamento de flexibilidade foram essas 4. As variáveis registradas pelos autores foram a carga, a quilagem nas máquinas, nos exercícios avaliados, que foram supino e leg press, e a distância em centímetros no teste de sentar e alcançar. Nas transformações foram realizados vários testes estatísticos. Teste de Shapiro-Wilk para normalidade, teste de homocedasticidade de Bartlett. E aí, bruxinha, mandei bem, né? Essa palavra é do capeta, homocedasticidade. Coeficiente de correlação intraclasse, teste T de Student, tanto no pré quanto no pós-teste, para força e flexibilidade, e uma nova 2x4 para localizar se havia diferença entre os grupos. Havendo diferença entre os grupos, foi realizado o teste de Tuckey para localizar as diferenças e ainda foi realizado um teste de tamanho do efeito. Resultados para força. Aqui no grupo que treinou só força, a gente consegue perceber que houve diferença estatisticamente significativa do pré para o pós-teste, tanto no leg press quanto no supino reto. Também houve diferença estatisticamente significativa no grupo que treinou força e flexibilidade do pré para o pós-teste, tanto no leg quanto no supino.
O grupo que treinou só flexibilidade e o grupo controle não apresentaram diferença estatisticamente significativa na força. E aí vamos ver qual foi o aumento de força. No grupo que treinou só força, aumentou 71% a quilagem do pré para o pós-teste. O grupo que treinou força e flexibilidade, esse aumento aconteceu, mas foi um pouco menor, 57% de aumento. E o grupo que treinou só flexibilidade teve um pequeno aumento, sem diferença estatisticamente significativa, mas que foi, comparado com os outros grupos, um aumento praticamente inexpressivo, né, de 7,7%. Olhando para o supino, o grupo que treinou só força teve um ganho de 200% na quilagem, 150% o grupo que treinou força e flexibilidade, e o grupo que treinou só flexibilidade não apresentou nenhum aumento na força entre o pré e o pós-teste. Agora vamos ver os resultados para flexibilidade. Aqui, todos os grupos, com exceção do grupo controle, apresentaram aumentos na flexibilidade. 20% no grupo força, 34% no grupo flexibilidade e 35% no grupo força e flexibilidade. Olha que interessante esse resultado. O grupo que só treinou força melhorou 20% a amplitude de movimento, teve uma pequena melhora, mas teve, então a gente já está começando a entender que treinar força também ajuda a ganhar um pouco de ADM, mas treinar flexibilidade, treinar força ou flexibilidade aumenta mais em relação a quem só treinou força. O que a gente aprende com esses resultados? Que treinar força aumenta a ADM, treinar flexibilidade aumenta mais a ADM e treinar força e flexibilidade aumenta mais ainda a ADM. Uhul. E aí, bruxa, que tal? E entre os grupos? Não mudou grande coisa. Vimos que o grupo só de força teve 20% e os outros grupos ficaram oscilando ali entre 34% e 35% de ganho de flexibilidade. Mas o tamanho do efeito calculado mostrou que treinar só flexibilidade ou treinar flexibilidade e força aumenta mais os ganhos de flexibilidade. Nóbrega e colaboradores, em 2005, encontraram resultados diferentes. Só que a amostra era formada por jovens sedentários de ambos os sexos. A amostra do professor Simão era formada só por mulheres, com média de idade de 34 e 35 anos. O protocolo que ele utilizou foi um protocolo de 60% de um RM, com avanço de cargas para 8 a 12 repetições, durante 12 semanas. E os autores não encontraram aumento de ADM para um treino de força sozinho, ao contrário do que foi encontrado nesse estudo. O aumento da amplitude de movimento aconteceu pelo treino de força mais flexibilidade e não o treino de força sozinho. Monteiro e colaboradores, em 2008, analisaram uma amostra de adultos de meia idade, ambos os sexos, utilizando um protocolo de treinamento em circuito. Então, um protocolo de treinamento um pouquinho diferente desse que o professor Simão está apresentando. Durante 10 semanas, com uma medida de flexibilidade antes e após o circuito em 10 movimentos, e observou aumento de força e flexibilidade em 5 dos movimentos medidos. No estudo de Barbosa e colaboradores, 2002, também com uma amostra de idosas, foi realizado um protocolo de 8 exercícios para todo o corpo com diferentes volumes e intensidades, mas sem treinamento de flexibilidade ou treinamento aeróbico. E esses autores verificaram que o treino isolado de força também repercutiu no aumento de flexibilidade. Fatouros e colaboradores, em 2002 e 2006, estudaram uma amostra de idosos do sexo masculino, com um protocolo que consistiu no treinamento de força e treinamento de força mais flexibilidade durante 16 semanas, e perceberam também aumentos de força e flexibilidade em ambos os grupos. E, finalmente, Girouard e Hurley, 1995, verificaram que o treinamento de flexibilidade aumenta a ADM mais do que o treinamento de flexibilidade combinado com força. Nas asserções de conhecimento, os mecanismos que explicam esses ganhos de flexibilidade a partir de um treinamento de força ainda não estão bem elucidados. Parece ter alguma relação com aspectos neuromusculares e com propriedades mecânicas dos próprios receptores, que são o fuso muscular e o órgão tendinoso de Golgi.
O exercício de força também pode aumentar a carga de tensão em tendões e ligamentos, aumentando a contratilidade muscular e, por conseguinte, a ADM. Então, a aplicação prática desse estudo é que o treino de flexibilidade pode ser realizado na mesma sessão que um treinamento de força, utilizando... Credo. A aplicação prática desse estudo nos leva a acreditar que... Então, a aplicação prática desse estudo consiste no fato de que é bem provável que o treino de força e flexibilidade... 2000 anos depois. A aplicação prática desse estudo consiste no fato de que é possível que se possa treinar força e flexibilidade no mesmo dia, otimizando então o tempo do praticante. Mas, e sempre tem um mas, né, bruxinha? A gente precisa levar em consideração que, se for um treino efetivamente de flexibilidade, para que se previna a possibilidade de alguma lesão na musculatura ou nos tecidos moles que circundam as articulações, é preferível que o treino de flexibilidade seja realizado antes do treino de força, como foi a proposta dos autores deste artigo. E uma das possíveis explicações para isso é que no final de um treino de força, a musculatura ela vai estar edemaciada, ela vai estar com hipertrofia aguda, e esse sarcômero ele pode estar encurtado e quando for submetido a uma carga de tração no trabalho de flexibilidade, pode ser que algumas fibras venham a sofrer rupturas. Então, aconselha-se que o treino de flexibilidade, se for feito na mesma sessão, que seja feito antes do treinamento de força. Que tal, bruxinha? Tu entendeu? Ficou claro para ti? E para ti, ficou alguma dúvida? Tu conhece algum estudo que corrobora esses resultados ou que contradiz? Deixa aqui embaixo nos comentários. Ou então, se tu tiver sugestão de um tema de artigo que tu gostarias que a gente trouxesse para ti nesse canal, deixa também aqui nos comentários. Se tu ainda não te inscreveu, te inscreve, ativa o sininho, deixa teu like, que é muito importante para que a gente continue produzindo esse conteúdo de forma gratuita e para saber que tu estás gostando dos nossos vídeos. E se tu achaste que esse vídeo pode servir para algum amigo ou colega teu, fica super à vontade para compartilhar. Por hoje era isso, um beijo da bruxa e até a próxima!